Boa tarde, pessoal. Como a Patrícia me apresentou, meu nome é Rodrigo Bittencourt. Tá? Eu trabalho na área de benefícios há 13 anos e eu vou tentar passar para vocês um pouco dessa experiência que a gente absorveu durante esses anos operando o Plano CD. Tá? A gente recebe bastante perguntas exatamente sobre o foco da apresentação de hoje, que são essas modalidades de recebimento do benefício. Então a gente vai focar bem nisso hoje para tentar tirar todas as dúvidas e depois, quando a gente terminar a palestra, quem ainda tiver dúvida, quem ainda quiser simular, a gente vai fazer os atendimentos pessoais, tá? E agora, a grande maioria aqui está se desligando da empresa, né? A grande maioria está se desligando e está exatamente com essa pergunta na cabeça. E agora? O que eu vou fazer? O que eu vou escolher para a minha aposentadoria na Real Grandeza? Então, eu vou começar falando um pouquinho do plano. Nosso plano de contribuição definida, tá? Ele, apesar de se chamar de contribuição definida, ele tem uma porção atuarial, então, ele, na verdade, é um plano de contribuição variável. A gente tem risco embutido no plano, tá? E os benefícios que o plano oferta são a aposentadoria antecipada e a aposentadoria normal, que são os benefícios programados, que é onde a maioria aqui vai ser inserida agora. Tá? E a gente tem a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte. Vou falar um pouquinho mais à frente sobre a pensão por morte, porque também é interessante para vocês, tá? Quais são as carências do plano CD? Então, para se aposentar no plano CD, o participante tem que ter, no mínimo, 10 anos de serviço na patrocinadora, tá? No mínimo 40 anos de idade, para ter direito à aposentadoria antecipada, e 60 para ter direito à aposentadoria normal, tá? 60 contribuições mensais, que são 5 anos de contribuição para o plano, e está desligado da patrocinadora. Tá? Então, cumpriu esses requisitos e se desligou da patrocinadora, você pode vir à fundação requerer o benefício. Então, no plano CD, assim, diferente do antigo plano BD, que só tinha uma aposentadoria vitalícia, a gente tem algumas opções para recebimento do benefício. A primeira delas é um pagamento à vista. Então, você que está se desligando vai requerer o benefício, você pode receber até 25% do teu saldo de conta à vista, tá? Mas é importante lembrar que sobre essa parcela que você vai receber à vista incide o imposto de renda. Então, às vezes, esse montante é alto e você acaba pagando muito imposto de renda sobre esse valor. Mas você vai pagar imposto de qualquer maneira, né? De qualquer maneira, tá? Mas a gente vai ver mais à frente que hoje em dia a gente tem duas opções de tributação, progressivo e regressivo. Dependendo da forma que você retira esse dinheiro, quanto mais rápido você retirar, mais imposto de renda você paga. A tributação, sim. Mas quem não optou já foi automaticamente para... Eu vou falar mais à frente, mas quem não optou é progressivo. Tá? Depois que você faz a escolha do pagamento à vista, você escolhe como você vai receber a tua renda mensal. Então, uma das opções de renda é o prazo determinado. Então, você pode escolher receber o seu benefício num prazo de 5 a 25 anos. Tá? E aí, no caso do prazo, você pode alterar essa opção a cada 5 anos. Então, se você se aposentou e escolheu por receber o benefício em 20 anos, daqui a 5 anos a gente vai te perguntar, você quer alterar esse prazo? Você quer aumentar, quer diminuir? Essa opção você pode fazer a cada 5 anos. A gente está estudando a alteração do regulamento para reduzir esse prazo para 1 ano. Então, assim que a gente aprovar o novo regulamento, a cada ano a gente vai fazer uma campanha e você vai poder alterar essa forma de recebimento. Mas isso valeria para quem optou agora ou só para quem... Sim. Assim que o regulamento estiver aprovado, ele passa a valer. Rodrigo, posso falar uma coisa? Gente, o trâmite toda vez que se falar assim no novo regulamento, não pense em um horizonte menor do que 3 anos, tá? Porque é um trâmite burocrático, pesado e que não depende só da Fundação Real Grandeza. Para botar um novo regulamento para valer, né, assim, em execução mesmo, você tem que, primeiro, passar pela aprovação das patrocinadoras, depois passar pela aprovação da Eletrobras, SESC, MME, Previc. Só depois da publicação da Previc é que passa a valer esse novo regulamento. Então, a gente, menos do que 3 anos, tá? Essa possibilidade de alteração a cada 5 anos é só nessa modalidade de prazo determinado ou nas outras também? Essa opção de alteração da forma de recebimento, ela vale para o prazo e vale para o percentual.
Tá? A renda vitalícia ela é retratável, não consegue mudar. A atualização desse benefício aqui, ela é mensal. Então, a cada mês você vai estar recebendo uma quantidade constante de cotas. Então, quando eu conceder o teu benefício lá, eu vou pegar o teu saldo de conta total e vou achar uma quantidade de cota que eu vou te pagar ao longo desses 10 anos, ao longo desses 15 anos. Então, todo mês você vai receber, por exemplo, 100 cotas. E essa cota vai sendo atualizada todo mês pelo retorno do investimento. Tá? Para cima ou para baixo. Não tem como ficar fixo, você só receber uma atualização anual e ela... Não, a atualização fixa, o reajuste anual que a gente tem é só na renda vitalícia. Tá? A continuidade no plano de saúde. A gente teve uma alteração recente no regulamento do plano de saúde que permite que os participantes que optaram por uma renda temporária, ao fim do recebimento do benefício, que eles continuem no plano de saúde. Antes não podia. Tá? Então, quando o participante cessava o benefício dele, ele era obrigado a sair do plano de saúde. Hoje não, ele pode continuar, mesmo depois dele ter recebido já todo o saldo de conta dele, ele pode continuar no plano de saúde. Tá bom? Só tem que pagar. Tem que pagar. Então, nesse tipo de renda aqui, ó, em caso de falecimento do participante, a pensionista continua recebendo o MIDO. Tá? Ela tem a opção de alterar o prazo, alongar o prazo ou diminuir o prazo. Ela não pode mudar de opção. Tá? Mas ela continua recebendo 100% do saldo dele e o mesmo valor do benefício que ele vinha recebendo. E no caso de falecimento do participante, sem um beneficiário indicado, um beneficiário legal, o saldo residual é pago aos herdeiros. Tá? Nessa modalidade de renda e no percentual, o saldo, ele sempre vai ser pago para alguém da família. Tá? Se não for para o participante, vai ser para pensionista. Se não for para pensionista, vai ser para algum herdeiro legal. Tá? Nesse caso aqui, nada fica para o plano. No caso do beneficiário ser um filho maior de idade? Sim. Nesse caso aí? Sim. Mas ele não tem direito a uma renda. Só vai ter direito a uma renda uma pensionista, se for esposa, filho menor de 21 ou 24, se estiver cursando faculdade. Tá? Nesse caso, recebe a devolução do saldo de conta à vista. Isso. Parcela única e excesso vínculo, tudo. Tá bom? Vai ter só imposto de renda, né? Tem imposto de renda. Imposto de renda é inevitável, né? Então, alguma pergunta aqui em relação ao prazo? É uma das opções, tá? A segunda opção é o percentual do saldo. Como é que funciona o percentual do saldo? Você pode escolher um percentual para sacar do teu saldo de conta todo mês, que vai de 0,8 a 1,6. Tá? Então, se você escolher um percentual de 0,8, eu vou tirar do teu saldo todo mês 0,8% e vou te pagar. Tá? Essa opção aqui também sofre o impacto da rentabilidade, então todo mês eu atualizo o teu saldo pela rentabilidade e te pago o percentual que você escolheu. Tá bom? Continua no plano de saúde. Ele é bem parecido com... É uma renda temporária bem parecida com o prazo. Então, o pensionista também recebe o benefício pelo mesmo prazo que o participante escolheu ou altera o prazo. O saldo residual é pago para os herdeiros, sim. Você vai pagando aquele percentual sobre o saldo que ficar ou sobre o montante inicial? Não, é sobre o saldo remanescente sempre. Pega o saldo inicial, tiro o percentual que você escolheu. Atualizo ele para o mês seguinte. Tiro de novo, ele vai diminuindo. Na frente a gente vai ver um exemplo, que a gente vai conseguir ver isso direitinho. Na verdade, isso você está antecipando mais. Dependendo da tua opção, você pode reduzir o benefício mais rápido ou mais lentamente. A gente vai ver um exemplo na frente que vai mostrar bem isso. Tá? Esclareceu a dúvida? Foi? Esse tipo de renda é por tempo indeterminado. Tá? E a gente tem a opção da renda vitalícia. Tá? Até esgotar o saldo. Isso. Na frente eu vou mostrar um exemplo prático desse esgotamento, que a gente vai ver direitinho até onde vai. Acho legal explicar que, assim, que para todo ano você tem uma meta, quando é percentual. Então, quando acontece da meta... A gente vai ver isso na... E além,
Tem um gráfico que a gente vai ver direitinho isso. Então, na renda vitalícia, assim, é uma renda atuarial, calculada com base na tua expectativa de vida e com base no teu saldo de conta. Então, a opção pela renda vitalícia ela é irretratável, tá? Você não tem aquela opção de mudar a cada 5 anos. O reajuste aqui, nesse caso, é anual e ele é corrigido pelo IGPDI. Sempre em junho, eu reajusto o benefício lá pelo IGPDI acumulado no ano. É fixo. Aqui também tem a continuidade no plano de saúde. Nesse caso aqui, a pensionista recebe 60% do que ele vinha recebendo, tá? Uma pensão. E não tem saldo residual. Aqui, como a gente usa uma conta coletiva, a partir do momento que você escolhe uma renda vitalícia, o teu saldo individual é transferido para uma conta coletiva. Então, aqui não tem saldo residual, tá? Faleceu o participante, faleceu a pensionista, acabou. Se tiver algum herdeiro, não recebe nada, tá? Beneficiário é em caso do falecimento do participante. Quando tem os beneficiários designados lá, esses beneficiários vão receber essa pensão de 60%. Não, a maioridade vai cessar quando ele completar a maioridade. A esposa vai receber o benefício até o falecimento. Então você não vai optar pela renda vitalícia. Não muda, na verdade não muda. Gente, eu vou tentar explicar aqui. A gente tem, no plano CD, a gente tem a característica do beneficiário designado e tem o beneficiário indicado. Tá? Se você falecer e não tiver nenhum beneficiário designado, o indicado vai receber o teu saldo de conta. Entendeu? Porque o beneficiário ele recebe uma renda mensal. O indicado só recebe o saldo à vista. Entendeu? A diferença é essa. Então, se você tiver uma esposa, ela vai continuar recebendo o benefício até falecer. Tá bom? Se só tiver indicado, o indicado vai receber todo o teu saldo de conta. Se você tiver o beneficiário 2, a esposa e minha filha que eu coloquei, e depois os indicados, a esposa e meu filho. Se no momento, a pergunta do colega aqui, ele tem 2 beneficiários designados e tem 2 indicados. Se no momento do falecimento você tiver algum beneficiário designado, a figura do indicado acaba. Só fica valendo o beneficiário designado. Tá? Porque eu vou pagar... São filhos menores de 21 ou 24, se estiverem cursando faculdade. Esposa, companheira. Esses são os beneficiários designados que podem receber uma renda mensal. Tá? Filho inválido não tem limite de idade. Se a esposa falecer e você optou pela vitalícia, não tem resíduo de saldo para pagar. Porque é uma renda atuarial. Mas ela continua recebendo. Ela recebe, a beneficiária esposa ou companheira, ela recebe até falecer. E a filha não? Filha não. Filha até 21 ou 24. Não, besteira não. Você vai deixar uma renda para tua filha até ela completar 21 ou 24 anos. Aí eles deixam de ser beneficiários. Apesar de você ter inscrito eles deixam de ser beneficiários quando eles chegam a 21 ou 24. Tá? Rodrigo, no momento que você tem uma esposa e uma filha, fica Sim. 30, dos 60%? Não, então, se você tiver mais de um beneficiário, esse benefício é dividido em partes iguais. Tá? Agora, se você tem mãe e filha, na verdade, às vezes a mãe recebe pela filha, mas cada parcela é rateada em partes iguais. Tá? Se ela tiver mais de 24, ela não vai ter direito a uma renda mensal. Só a tua esposa. É isso. A esposa entra no cálculo atuarial. No momento que você está requerendo o benefício, se você tem uma esposa cadastrada lá, designada lá, ela entra no cálculo atuarial. O cálculo atuarial que a gente vai fazer está considerando a tua esposa. Posso fazer uma parte aqui? Gente, só para vocês saberem, por exemplo, quanto mais jovem o cônjuge, tá? A sua renda mensal vitalícia é menor. Na hora do cálculo
ela vai para baixo. Você pode fazer... Por quê? Porque o cálculo contempla... Considera você ela, deixar um isso aí. viúvo ou uma viúva que esse plano vai ter que arcar com esse custo por mais tempo. Tá? Isso aí. Então, por exemplo, se você trocou o marido ou a mulher por um mais velho, atualizem o cadastro, porque essa idade impacta no cálculo do seu benefício. Tá? E outra coisa, é muito importante a atualização cadastral constante, porque todos nós precisamos ter um plano seguro. A Fundação ela investe muito em todos esses cálculos atuariais para a gente ter a maior margem de assertividade na nossa previsão. Mas toda vez que o cadastro de uma pessoa está desatualizado, é como se você gastasse muito tempo em dinheiro para fazer o cálculo em cima de um dado que não é Tá real. errado, isso aí. Então, por favor, mantenham sempre o cadastro de vocês atualizados. E isso vale tanto para o plano de saúde quanto para o previdenciário. Isso aí, principalmente em relação aos beneficiários, porque se você falecer, se você vier a falecer, o pensionista, quando vier requerer o benefício, a gente vai pagar o benefício para quem tiver designado. Então, se você teve um filho, se nasceu um filho agora recente e você não escreveu, esse filho está descoberto aqui no plano, entendeu? A gente segue sempre quem você designou lá. Complementando o que você estava falando ali, se você tem só os filhos como designados e não tem esposa, você faleceu, o que acontece? Eles não têm direito a nada. Se quando você falecer eles já tiverem mais você coloca eles também como beneficiário indicado. Porque aí quando eles deixarem de ser beneficiários, a gente vai pagar o saldo para o indicado. Entendeu? Se a outra pessoa não for vitalícia, Não, na verdade, eu estou falando isso quando ele falece em atividade. Morreu, não fez a opção ainda. Não, assistido não. Assistido no momento da concessão do benefício, a gente vai ver quem são os beneficiários. Se esses beneficiários já forem maior e você optar pela vitalícia, quando você morrer, não acabou. Mas Antes disso, sim. Isso. E optou pela vitalícia, Isso aí. Se você quer deixar o saldo para alguém, depois, é importante você escolher uma renda temporária, ou prazo ou percentual, tá? Se você não tiver nenhuma pensionista, tá? Se a esposa estiver recebendo 30%, Ela está esperando. Só para... Cota pode botar. Sim. No meu caso, eu pretendia optar pela vitalícia. Sim. Eu não tenho, no momento, eu não tenho designado. Então, eu iria colocar alguém como indicado. Sim. No caso da minha irmã, por exemplo, que é a pessoa mais próxima, para ter como uma herança, digamos, no caso do meu falecimento. Então, nesse caso da vitalícia, Nesse caso, designado, se não você, fica para ninguém. isso aí, se você optar pela vitalícia, ninguém recebe. Ninguém recebe. Tá bom? Ok. Agora, uma observação com relação a essa questão do cadastro. Aí, o Uma Rafael. observação com relação à questão do cadastro. Ela vai passar para ela. Você alertou da importância do cadastro estar atualizado. Sim. Naquele período, já tem mais de um ano que vocês fizeram um Recadastramento. Eu atualizei os dados lá, no caso de beneficiário indicado, né? E há pouco tempo, quando eu fui me informar, na semana passada, quando fiz a homologação, não constava ninguém. Ou seja, o dado não estava atualizado. Olha só, nesse caso, o que a gente pode fazer é o seguinte, aqui como todo mundo provavelmente vai fazer essa opção, aqui quem já ficar para atendimento hoje já pode verificar se os seus dados estão atualizados. E quem não tiver, Flávia, como é que a gente faz isso em relação à atualização de cadastro? Na hora do pedido de aposentadoria, a atendente já tem como verificar e atualizar na hora. Ela tem como preencher o formulário para fazer a atualização na hora. Tá ok, obrigada. Eu já tiro uma cópia, já gravo, já fiz isso.
E o nosso requerimento de benefício, ele já inclui a atualização dos beneficiários. Então, todo mundo que se aposenta é obrigado a atualizar os beneficiários. Tá bom? A porcentagem de saldo já não fica lá? Peraí, cadê o microfone? Sim. Um exemplo. Eu tenho um esposo que ficou meu dependente, filha maior agregada e neta agregada. Sim. Em caso do meu falecimento, o meu esposo tem direito a continuar Recebendo uma pensão. uma pensão. Sim. Aí, no caso, os dois saem de cena, essas duas, a agregada maior e uma agregada menor de idade. O que acontece? Não, ele vai, na verdade, assim, se você falecer, ele vai vir requerer o benefício para ele e para as duas filhas. Então, se os três ainda forem beneficiários nesse momento, a gente vai conceder o benefício e registrar os três. Quando a mais velha se tornar maior de 21, maior de 24, ela vai deixar de ser beneficiária. Ele vai continuar recebendo o mesmo valor de benefício, tá? Só que o rateio muda, né? Eu vou estar pagando 50 e 50. Quando a menor também se tornar maior de idade, ela também sai. E ele vai continuar recebendo os 60% lá. Entendeu? E se acontece dele também? Quando ele falecer, aí cessa o benefício e não tem pagamento de saldo para ninguém. No caso da vitalícia, não tem pagamento de saldo para ninguém. Obrigada. Rodrigo, no caso da pensionista, esse 60% vai para o novo cálculo atuarial ou já está anteriormente? No caso da pensionista, A pessoa se aposenta. sim. Vitalício. Foi feito o cálculo atuarial da idade dele, quanto que ele vai receber, etc. Aí, com o falecimento dele, a pensionista, a idade dela vai interferir de novo nesse cálculo atuarial? Não. Só se você trocou de esposa depois de aposentado. Senão, ela vai receber 60% do que você recebia. No caso, outra coisa, no caso de um plano, no vitalício, isso pode mudar alguma coisa? Não entendi, no vitalício? Se você está aposentado no vitalício, Sim. o plano, com o passar do tempo, incorre num desequilíbrio qualquer. Isso pode interferir? Ah, importante o que ele falou. Tá? No caso da renda vitalícia, a gente tem uma porção atuarial no plano. O que significa isso? A gente está sujeito a déficit. A gente está sujeito a déficit, está sujeito a superávit. Tá? Então, se você optar pela vitalícia e assim, a gente apurar que tem um déficit para equalizar, você entra pagando contribuição junto com a patrocinadora. Tá bom? Caso oposto. Está dando Superávit. Se a gente acumular superávit por muito tempo, a gente tem uma regrinha também para distribuir superávit. Tá? Isso só para quem optou pela renda vitalícia. Tá? Para os ativos e para quem optou pela renda vitalícia. Se a gente tiver um desequilíbrio, quem paga esse desequilíbrio são os ativos, os aposentados, né, que escolheram entre essas três partes. Tá bom? Só na renda vitalícia. Quem optou pela renda financeira está isento dessa questão. Tá? Tinha mais alguém para perguntar? Você falou que quando tem a esposa e uma filha, divide ao meio aquele 60%. Isso. Aí vamos supor que estejam dividindo. A filha fez 24 anos. Aí a esposa passa a receber a totalidade dos 60%? Sim, sim. Não É perde isso. aquela metade? Não. O INSS fazia isso há muito tempo atrás, né? Mas aqui não. Aqui a gente paga, na verdade, 60% do benefício. Para quem vai ser rateado, aí é... Não, só na vitalícia. As outras duas formas, nas rendas temporárias, a pessoa continua recebendo o que o participante tinha escolhido, ou muda o prazo, ou muda o percentual. Tá? Mas é 100% do saldo. 60% é só na renda vitalícia. Tá? Podemos? Querem falar mais alguma coisa? Não, é 60% do benefício que o participante estava recebendo no momento do falecimento. Da Rio Grandeza, só da Rio Grandeza. Tá? Acho que isso aqui não está funcionando. Vamos lá?
Então, depois disso que a gente apresentou aqui, qual é a melhor opção de renda? Pergunta de $1 milhão. Alguém sabe? Alguém arrisca? Eu diria que, no meu caso, seria imparcial, não percentual. Alguém mais arrisca? Eu vou falar porque eu pensei, cada caso é um caso. Então, não tem melhor opção. Tudo vai depender da tua programação, do teu planejamento de vida e do teu perfil, tá? Então, é isso aí. Então, se você quer a segurança de uma renda garantida para o resto da vida, que vai ser mantida lá pela variação do IGPDI, você vai escolher a renda vitalícia, tá? Então, e não vai fazer nenhum saque à vista. Então, você está sendo o mais conservador possível. No meu caso, eu não vou fazer saque à vista, mas vou manter cotas. Sim. Então, se você quer apostar na rentabilidade do plano, mas quer também um benefício por tempo indeterminado, você vai escolher o percentual. Entendeu? Então, quanto percentual é diferente? É diferente. O percentual é por tempo indeterminado. A gente não sabe quando ele vai acabar. Tá? Mas ele pode ser, Como é que a gente acabar vai antes. saber até quando vai ter dinheiro nesse Indeterminado. Eu vou mostrar aqui na frente. Tá? Eu botei como... Então, e se você... Olha, o diretor de investimento está aqui, Eduardo. Olha. Confiar na diretoria de investimento. Sem confiar na diretoria de investimento. E se você... E se você quer receber pelo menor prazo possível, receber um valor maior por um menor prazo, você vai escolher o prazo. Tá? As cores foi Não. Foi coincidência. Tá? Foi coincidência. Não se influenciem pelas cores. Isso aqui foi coincidência, tá? Então, aqui um comparativo para a gente ver mais ou menos como funciona. Isso aqui é um dado real, tá? Um participante que se aposentou em janeiro de 2013, tinha 65 anos de idade e tinha um saldo inicial em cotas de 205 mil. Tá? Esse participante, ele escolheu um percentual de 1%. Então, ele está aqui, ó. É essa linha cinza aqui. Então, quando você escolhe um percentual, a tendência é você começar com um benefício maior, tá? E dependendo da rentabilidade do plano, ele vai caindo ao longo do tempo. Se a gente tem uma rentabilidade muito boa, como a gente vem tendo, você consegue manter aqui o poder de compra do benefício. Tá? Se você optar por uma renda vitalícia, ele vai ser atualizado a cada ano pela variação do IGPDI. Tá vendo aqui? Ó? Ele fica instável ao longo do ano e vai subindo sempre em junho, quando a gente faz a reposição do IGPDI. E se você optar por prazo, nesse caso aqui, ele escolheu, se ele escolhesse aqui um prazo de 20 anos, ele começaria aqui nesse caso com um benefício menor do que a vitalícia. Por quê? Porque a gente está estimando que ele vai viver menos do que 20 anos. Tá? Então ele começa com um benefício menor, mas ele vai recebendo aqui todo o impacto da rentabilidade do plano. Então a tendência é ele ir subindo e às vezes até encontrar aqui com as outras rendas. Tá? Isso aqui é um caso real. Ele, no caso aqui, optou por 1%. Então, eu acho que a opção dele foi até interessante. Ele começou com 9 mil, hoje ele está recebendo 7.800, mais ou menos. Oi? 0,8. Ele ia cair menos ainda aqui. Tá? E aqui a gente tem o mesmo caso real até aqui. Tá? E aqui a gente tem uma projeção estimada, a gente aplicou aqui 0,5 ao mês, para a gente ver a evolução disso ao longo de 20 anos. A diferença das rendas está aqui, ó, tá vendo? Percentual, a tendência ela é ir diminuindo, tá? Mas a gente não tem um tempo final para acessar o benefício, tá? A gente vai pagar enquanto tiver saldo. A renda vitalícia vai ser paga enquanto ele viver, tá? E aqui é importante a gente ver que a gente fez essa projeção com cenário de inflação zero. Então, por isso que a linha está reta aqui. Tá? E a renda por prazo, a tendência dela é subir. Mas ela vai subir até chegar ao final do prazo. Tá? Eu estou pagando aqui a mesma quantidade de cotas, mas essa conta está sendo valorizada pelo retorno do investimento. Só que quando chegar aqui, em 2033,
ele vai zerar. Ele para de receber o benefício. 20 anos. Aqui a gente fez com 20 anos. Quando que fez a interseção aqui? Janeiro de 2020. Janeiro de 2013 a janeiro de 2020. 7 anos. Tá? Isso, a gente está traçando um cenário de inflação zero, tá? E uma rentabilidade 0,5. Se a gente tivesse uma rentabilidade maior aqui, essa linha, logicamente, não seria reta assim, ela seria toda... Ela teria essa variação aqui, e a gente teria um resultado até diferente, tá? Mas é mais ou menos isso que acontece com esses 3 tipos de renda. E a opção de tirar 100% do saldo? 100% do saldo você não vai tirar, tá? Você tem a opção de fazer um resgate. É importante até falar isso. Você tem a opção de tirar o resgate do teu saldo, você vai tirar só a tua parte, tá? E vai incidir o imposto de renda. Então, a parte da patrocinadora você não consegue tirar com o resgate, tá? Uma outra opção que você teria é fazer uma portabilidade para outro fundo, tá? Ou um banco, ou uma entidade financeira. E aí eu posso levar a patrocinadora? Você leva a sua parte e a da patrocinadora. Só que aí, nesse caso, você entra nas regras do plano de destino e tal. E você só vai transformar isso numa renda. Perde o vínculo com a fundação. Vocês estão acompanhando. Gente, vou passar a palavra aqui para o Eduardo, nosso diretor de investimento. E é bom observar, no caso dessa opção do resgate, da portabilidade, comparar a rentabilidade do local que vocês estão migrando, né, com relação à fundação, porque nós temos, como o Rodrigo falou, um histórico de rentabilidade muito bom, muito acima da média do mercado, e particularmente esse ano a gente fechou muito acima da meta atuarial, né? A gente teve uma meta atuarial algo em torno de 5% e rendemos 13%. Aqui, o que o Eduardo está falando, ó, comparando só com o IGPDI, olha a diferença aqui, ó, que a gente teve, ó. Principalmente aqui, 2016 e 2017, ó. Olha o salto aqui, ó. A cota partiu de 1 em 2002 e hoje ela está em 7, tá? Que passa pela questão da blindagem e também pela seleção dos ativos, né, que a gente faz aí ao longo desse período aí, nos últimos 15 anos, né? Isso. 10 anos. A gente tem uma rentabilidade aí acima do atuarial, né? Hoje é 5,61 mais IGPDI, que é uma meta. Esse ano foi fácil porque o IGPDI foi uma exceção histórica e ele deu deflação durante boa parte do ano, né? Mas a gente vem batendo 2, 3% acima da meta atuarial, não é isso? Então a gente vem conseguindo ter rentabilidade. Não quer dizer que, óbvio, olhar para trás não garante para frente, né? Mas a gente vem tendo rentabilidades aí há muito tempo. Tem um estudo nosso aí que a gente já publicou. Se você botar R$100 mil na bolsa, título público, aquele gráfico, né, várias opções, os fundos de previdência de mercados, etc., a fundação vem batendo disparado esses. Porque não tem muita vantagem, é que a gente tem hoje uma carteira com títulos que a gente vem comprando ao longo do tempo, né? Então a gente tem hoje o duration, né, aquele prazo médio, né, dos títulos, simplificadamente, nosso é quase 11 anos, né? E o mercado trabalha com 3 anos, no máximo 4, porque eles têm necessidade de liquidez, esses PGBLs, etc. Eles têm que estar muito líquidos, então eles não podem alongar muito como a gente. Então, o resultado é que a gente vem tendo rentabilidades excepcionais mesmo, mas não quer dizer que vamos ter o nível de juros caiu no país, como vocês sabem, a gente vai ter mais dificuldades ainda, mas eu acredito que essa média que você botou, 0,5% ao mês, né? Só a projeção. É ousado, mas eu acho que dá para conseguir 6% ao ano real. Tá falando? Alertar também para uma questão assim. É muito importante quando for fazer essa análise da rentabilidade, vocês olharem um período médio aí de pelo menos uns 5 anos. Porque às vezes a gente pode ter algum impacto negativo num ano pontual, como já tivemos no passado recente, né? E eu já estava aqui à época e eu me lembro que muitas pessoas escreveram preocupadas, questionando. O importante é a gente acertar no médio e longo prazo, porque na verdade o compromisso nosso com vocês é um compromisso de muito longo prazo. Então, para poder manter às vezes o perfil conservador do investimento com mais segurança, é preciso em alguns momentos de grande volatilidade do mercado, a gente aceitar rentabilidades menores, porque a gente não quer expor o patrimônio ao risco excessivo no momento da instabilidade.
Então é bom entender que essa lógica, ela é uma lógica que tem, essa análise não é uma análise de curto prazo, não é uma análise pontual de um ano. Então não se impressione por um resultado. Tentem olhar sempre a média, o histórico, né, e até o histórico da gestão. Sim, Tá sim. sendo feito. E aí o que o Sérgio falou, no médio e longo prazo, o desempenho nosso, a gente tem certeza que ele é bastante satisfatório em relação ao que a gente vê por aí. O que o Eduardo falou, você não pode ficar olhando mês a mês, tá? Se você ficar olhando mês a mês, você vai entrar em desespero, tá? A gente tem que olhar um cenário de longo prazo, e no longo prazo a gente tem uma rentabilidade excelente, tá bom? Se você olhar só o ano de 2017, a gente já teve uma rentabilidade muito boa. 2016, então, foi uma loucura, tá bom? Eu vou falar na frente do imposto de renda, tá? Então vamos avançar aqui. Aqui é a variação da cota, tá vendo? A comparação da variação da cota com o GPDI. Então uma renda financeira por prazo, ela vai variar de acordo com a cota. Uma renda vitalícia vai variar aqui, ó. Tá? Você tem que receber um benefício, não pode fazer. Então, alguém perguntou, se eu optar por percentual, quanto tempo dura o meu benefício? Alguém arrisca? De novo, alguém arrisca? Não. A resposta é, não sei. A gente não tem como prever quando esse benefício vai acabar. O que a gente pode dizer é, quanto menor for o percentual, mais tempo a gente vai pagar um benefício maior para você. Tá? Se você optar por um benefício de 0,8, a gente fez uma projeção aqui, ó, isso aqui em quantidade de cotas, tá? Um exemplo com um saldo de 100 mil cotas. A gente vai começar te pagando 800 cotas, tá? E daqui a 10 anos a gente vai estar te pagando 300 cotas. Tá? A cota hoje está valendo 7, só que daqui a 10 anos essa cota vai estar valendo muito mais. Tá? Então a gente vê aqui, ó, a gente empurrou até janeiro de 2068, a gente ainda tem saldo lá para pagar. Entendeu? 6 cotas. Tá vendo? 16 cotas aqui, ó, com 40 anos de benefício. Hoje, 16 cotas está valendo aí um pouco mais de R$100. Tá? Mas lá na frente a gente não sabe quanto isso vai estar valendo. Tá? A ideia aqui é dizer, ó, eu não sei por quanto tempo eu vou te pagar esse benefício. Eu vou te pagar esse benefício por muito tempo. Tá? E quanto menos você tirar, por mais tempo eu vou te pagar um benefício sustentável aqui. Está em R$7, 7,06. Tá? Então deu para ter uma ideia? Aqui, ó, se você optar por 1,6, daqui a 20 anos eu estou te pagando já 33 cotas. Então o teu saldo ele esgota muito mais rápido aqui. Se você optar por 0,8, eu vou levar aí 30 anos para chegar a um benefício de 44 cotas. Tá bom? Todo mês eu tiro uma quantidade de cotas do teu saldo. A vantagem aqui nesse caso é que você pode chegar aqui daqui a 30 anos. Quando falecer, eu ainda vou ter um saldo para pagar para algum herdeiro da tua família. Tá bom? Nessa opção aqui, o saldo fica para os herdeiros. Deu para esclarecer um pouco? Herdeiros legais, qualquer idade. Mas não é uma renda, tá? O pagamento do saldo à vista. Isso. Incide imposto de renda. Sempre incide imposto de renda. Inclusive a parte da patrocinadora? Saldo total. Nesse caso aí pode ser um indicado também. Ou vai ser um indicado, se não tiver indicado, vai ser um herdeiro legal. Tá? A única forma de fugir do imposto de renda é uma isenção por doença, tá? Que a gente vai falar também um pouco mais à frente. Só uma pergunta. Em relação a essa tabela. Em relação a essa tabela, eu queria tirar uma dúvida se pelo que você falou em relação ao dependente. Tá? Caso não haja nenhum dependente, nenhum beneficiário, tá? Em caso de falecimento, esses valores se alteram ou permanecem os mesmos? Não, aqui, quando eu calculo essa renda aqui, eu não considero beneficiário. Eu só considero beneficiário na renda vitalícia. Tá? Aqui é o teu saldo de conta, eu simplesmente aplico um percentual em cima do teu saldo de conta. Entendeu? Entendi. Aí, então independe se tem beneficiário ou não. Se a pessoa falecer, se tiver um dependente, aí pega esse saldo à vista que você falou.
Se a pessoa falecer e quando ela falecer tiver um beneficiário ainda, um filho menor, o esposo, eles têm direito a uma renda. E eles vão continuar recebendo o mesmo benefício que você recebia. Agora, se você falecer e não tiver nenhum beneficiário, aí paga o saldo total para o herdeiro legal ou para o indicado. Entendeu? O indicado pode ser a minha filha maior. O indicado pode ser qualquer pessoa. Não precisa nem ser da família. Tá? Então, no histórico que a gente tem aqui hoje, a gente tem 171 benefícios concedidos no plano CD. Tá? Então, qual a opção mais escolhida hoje? A renda vitalícia. Então, a gente tem 50% já escolheu a renda vitalícia, a gente tem 16% que escolheram o percentual e a gente tem 29% que escolheram o prazo. Sim. Gente, isso pode já estar muito claro para todo mundo, mas é importante frisar porque é uma informação de peso na escolha. Quando você opta pela renda vitalícia, a renda vitalícia ela tem o fenômeno da possibilidade do déficit. Tá? O déficit ele acontece com o chamado de contribuição extraordinária, que pode durar alguns anos de acordo com o tamanho desse déficit. O plano, a modalidade de renda vitalícia, aquele saldo individual de conta deixa de existir e o seu dinheiro é vertido numa grande conta coletiva com todos que escolheram por essa modalidade. Todo ano é feito um cálculo atuarial do quanto se estima que vai ainda entrar de recursos seja por performance de investimento, e o quanto você tem de obrigações a pagar. Quando esse cálculo, o resultado é negativo, a Previ, que é o órgão fiscalizador, ela determina que você tem uma margem ali de déficit. Se você ultrapassa essa margem, você tem que realimentar esse plano. Com o quê? Com a contribuição extraordinária. No caso do percentual de conta e no tempo determinado, o fenômeno do déficit ele não existe. Por quê? Porque o que você tem é aquele dinheiro que está ali no seu saldo individual de conta. E você lida com ele. Tá? No caso do déficit da renda vitalícia, a patrocinadora entra com 50% do que é o valor do seu déficit. Assim como as pessoas que ainda estão na ativa, sim, ativos, também entram contribuindo. Tá? Então é um valor rateado, mas pode acontecer. Então, o que é muito importante que todo mundo saiba é, quando você opta pela renda vitalícia, porque eu já ouvi pessoas falando, eu vou optar pela renda vitalícia porque paga pouco, mas é o dinheiro certo. Não é tão certo assim. Fenômenos que podem impactar nessa questão, a longevidade, né? Como colocou aqui, a nossa associada, ela está com uma mãe com 98 anos. Então, as pessoas estão vivendo cada vez mais. Todo ano a gente trabalha com uma tábua de previsão de mortalidade que passa por um estudo de aderência. E a gente acompanha o grau de assertividade dessa tábua. Porém, é um desafio para a Previdência no mundo inteiro. A cada ano as pessoas estão vivendo mais. Além da questão da economia também, do país e da queda da taxa de juros. Né? Como vocês viram aqui, esse dinheiro a gente depende muito da performance do investimento. O Brasil ainda é uma das maiores taxas de juros do mundo. Mas o que todos os economistas dizem é que a gente não sustenta isso por muito tempo mais, enfim, apesar de ser um discurso antigo. Então, a curto prazo, a gente pode ter uma estimativa, mas a longo prazo a tendência é de queda de taxas de juros. Ou seja, fazer dinheiro via aplicação vai ficar cada vez mais difícil, porque a tendência é da queda de taxa de juros. Então, isso tudo tem que ser levado em conta.
Então não vale a pena a renda vitalícia? Vale, mas é nosso dever informar a vocês todos os fatores que influenciam cada uma dessas escolhas, tá? Thank you. Em cima do que você comentou, Patrícia, que foi muito bom nessa sua observação aí, eu queria entender o seguinte: se existe a possibilidade de, em função do montante que se tem cada um individual ali, e prevendo uma rentabilidade anual, pelo menos dentro dos patamares mínimos exigidos, se pode se prever uma renda vitalícia com maior segurança ou maior assertividade. Entendeu? Um exemplo, eu tenho lá 100 mil e dentro da remuneração mínima, dentro do valor anual que nós temos que ter de rentabilidade, eu defini, olha, com isso daí eu consigo ter com segurança uma renda vitalícia de R$500, por exemplo. Tá? Queria saber se existe algum estudo que poderia balizar essa questão. Tá? Não sei se eu fui claro com a pergunta. Não, na verdade a gente estabelece o teu benefício no momento da tua aposentadoria, vamos dizer que seja R$500, e a gente te garante esse benefício para o resto da vida, corrigido pelo IGPDI. Tá? A partir do momento que eu precisaria o seguinte, olha, você tem R$100 mil aqui, ó. A rentabilidade mínima é 6% ao ano. Com essa rentabilidade mínima garantida, né, vamos supor que a gente consiga manter 6% ao ano, é seguro que não vai haver déficit no plano. Não, então, todo estudo atuarial é feito balizado nisso. A gente faz essa estimativa com base exatamente nisso. A nossa meta atuarial é IGPDI mais 5,61, se eu não me engano. Deve cair para 5 agora. Então a gente calcula a tua reserva matemática, a reserva matemática de todo o plano, com base nisso. Tá? Então a gente vai te garantir uma renda com base nisso. Agora, se tiver o fenômeno da longevidade começar a incidir cada vez mais, você vai viver mais do que eu estou estimando. Entendeu? Quando a gente fala de performance do investimento e de meta atuarial, a gente está falando do ativo. É a parte financeira. Render. Só que o nosso olhar é sempre muito preocupado com a questão financeira. Mas existe na Previdência o passivo. O que é o passivo? São nossas obrigações a pagar. Quando você fala em obrigação a pagar, você tem uma série de itens que influenciam. A longevidade é uma delas. Tá? É claro que se o ativo vai bem, o risco do passivo de trazer problema é muito menor. Se a gente colocasse assim numa escala de importância, quando o plano é bem administrado, tá? E a Fundação Real Grandeza faz isso há 45 anos, então ela é uma escola de previdência. Então, assim, é claro, se o ativo vai bem, poxa, a gente fica muito mais tranquilo. Mas tem que ficar de olho no passivo. E o passivo, a gente controla, mas pode sim ter uma questão como essa. Quer dizer, você está trabalhando com uma tábua de mortalidade, ela está se mostrando ali aderente, de repente o pessoal vive muito mais, que bom, porém, e aí? Você tem que honrar com aquilo. Não, tá entendendo. Agora eu queria só extrapolar o seguinte: todos os fundos de previdência, eles estão sujeitos a isso, de outras empresas também? Todos. Por exemplo, a Refer também está sujeito a isso. Se o fundo tem uma renda vitalícia, ele está sujeito a isso. Entendi. Se for só plano CD, não. Por isso que as empresas não querem mais plano com renda vitalícia, que é risco. E que se dá déficit, ela tem que entrar com 50%. Mas também a pessoa vai ter que entrar, então é ruim para todo mundo. Patrícia, você poderia dizer quando foi a última vez que teve rateio e as principais causas desse rateio? Houve um déficit em 2000, o exercício de 2014 apresentou um déficit no plano CD. Esse déficit, depois disso nós tivemos, através dessa rentabilidade excepcional, hoje o plano está superavitário, então com superávit até bastante isso. Eu acho que vai aumentar em 2017, quando fechar o balanço, nós vamos ter um superávit bem grande. Né? Mas, obviamente, isso não é garantia eterna.
Mas o plano BD, eu estava até, Sérgio, essa é a tua preocupação, o plano BD, ele tem mais possibilidade de déficit, por quê? Porque o atuário tem que prever a data que você vai aposentar, é uma incerteza, ele tem que prever o crescimento salarial, a tua evolução na carreira ao longo da empresa, são outras variáveis que dão muito problema na área de déficit. Agora, o CD não, você pega aquele saldo final, né, já definido, e passa a ter como variável a administrar, né, para dar déficit, tábua de mortalidade, né, sobrevivência, e a rentabilidade. Com esse superávit que a gente conseguiu, acho que há alguns anos aí a gente consegue ter já uma vida garantida por alguns anos. A gente está baixando, provamos já na diretoria, né, a taxa mínima atuarial para 5%, que é bem, vamos dizer, compatível com esse momento futuro que está parecendo que vai durar algum tempo de juro mais baixo. Então a variável poderia causar déficit de insuficiência de patrimônio pela rentabilidade menor do que a atuarial, também vai reduzir mais a possibilidade. Então eu acho que é óbvio que pode dar déficit, mas dado que a gente está com superávit, a possibilidade de déficit é menor, né, do que no plano BD, e eu acho que o nosso plano tem rentabilidade, vem apresentando rentabilidade, a gente faz um comparativo com os 20 maiores fundos do país. Nós somos o 9º, 10º, ficamos ali disputando com o Forluz, né, da CEMIG. Hoje nós somos o 10º, mas é diferença pequena. E a gente pega os 20, 10 para antes, 10 depois, e a gente vem batendo sistematicamente esses fundos em rentabilidade. A gente tem lá empatado com o Itaú Unibanco, que é um fundo grande CD, 0,5%, 0,4%. A gente está ganhando deles também, mas empatado. O resto a gente vem batendo bem. Então eu acho que as perspectivas nossas são muito boas. A gente tem uma carteira muito conservadora, a fundação é conservadora, a gente respira conservadorismo aqui na diretoria, no conselho, nos comitês. Eu acho que até para um novo mundo aí de juro mais baixo, nós vamos ter que mudar um pouco essa filosofia, porque não vamos ter mais título público como a gente já comprou aqui a 10%, 11% mais IPCA. Mas hoje a carteira que a gente entesourou aí, nós temos quase 13 bi em título público nos dois planos, né? Nos dá essa garantia que o mercado não tem, a maioria não tem isso. Não podemos jamais dizer que o futuro não vai ter déficit. Mas eu acho que a gente tem muita condição de sustentar o plano equilibrado durante bastante tempo. Aproveitando então, aí, graças a esse desempenho, eu estou interessado com aquilo que nós já conversamos, que é dependente poder entrar no plano CD. Eu queria saber como é que está esse assunto também. Multipatrocínio. A gente depende da aprovação do novo estatuto com a previsibilidade do multipatrocínio. A gente já tem até um produto desenhado, e agora dependendo só dessa aprovação para colocar ele em produção. Nós temos um estatuto, havia um impasse no estatuto muito pela conta de quem vai ficar a eleger o diretor de saúde, que vocês sabem que acabariam as duas atuais diretorias de ouvidoria e seguridade, seriam transformadas em diretoria de saúde e diretoria de previdência, o que eu acho que é coisa assim, uma prática que deveria ter sido sempre, né? Porque são os dois negócios que não podiam estar juntos. É impossível gerir os dois, é muito difícil. Além disso, saímos desse impasse, está no conselho lá, que já aprovou praticamente, e está fazendo uma revisão justa. Ele tem... Sim. Só para... quando você faz a opção por prazo, você pode mudar do prazo de 5, 10 até 25, etc. Isso. Quando você faz o percentual, você pode a cada 5 anos fazer variação de 0,8 até 1,6. Agora, prazo e percentual você não pode mudar. Mudar entre elas? Não pode mudar mais. Não, hoje no regulamento vigente você não pode mudar entre as opções de renda. Tá? Nessa versão nova, que a gente ainda vai demorar para aprovar, você tem a opção de mudar entre as rendas. As rendas temporárias, tá? A renda vitalícia ela sempre vai ser retratável. Está no novo, 5 anos. Isso aí. Então, tributação. Alguém perguntou sobre tributação? A gente vai explicar mais ou menos como que funciona a tributação no plano CD. Desde 2005, a Receita Federal, o governo criou essa opção aqui do regime regressivo de tributação. Tá? Então, quem está no plano hoje, com certeza, em algum momento, fez essa opção aqui. Tá? Ou, se não fez, ele entrou na regra do progressivo, que era a regra vigente
quando essa nova regra foi criada, tá? Então, eu vou tentar mostrar aqui que a escolha da tua renda impacta diretamente no valor do imposto de renda, tá? Então, no caso do progressivo, é aquela tabela que a gente conhece, que todo mundo paga enquanto ativo, e quem vai continuar no progressivo vai continuar pagando. Então, a alíquota do imposto de renda varia de acordo com o benefício que você vai receber, tá? Então, se você receber um benefício até R$ 1.903, você está isento de imposto de renda. Se você receber um benefício entre 1.903 e 2.826, você vai pagar 7,5% de imposto de renda. E assim ele vai subindo até chegar ao 27,5%, tá? Então, se você receber um benefício acima de 4.664, você vai pagar uma alíquota de 27,5%. Só que, nessa tabela progressiva aqui, você tem alguns abatimentos. Então, aqui você abate dependente, tá? Você abate, quando você fizer 65 anos, você abate uma parcela, que é essa primeira parcela aqui de 1.903, tá? Então, para calcular o teu imposto de renda, eu tiro essa parcela aqui, calculo ele com o restante, e você faz uma declaração de ajuste anual, onde você ainda embute aqui despesas com saúde, aquela declaração que a gente faz todo ano, né? Você pode jogar esse imposto na declaração anual? Sim, o que você recebe da fundação, você vai fazer o ajuste anual da mesma forma que você vai fazer com o INSS, tá? No final do ano você vai juntar tudo. Tudo que você recebeu da fundação você vai jogar lá na declaração de ajuste anual. A parte da fundação, mais a parte do INSS, mais qualquer outra renda que você tiver. O ajuste anual é exatamente para somar toda a tua renda durante o ano e calcular o imposto de renda devido, tá? Então, na tabela progressiva você tem todos esses abatimentos. Na tabela regressiva, o que acontece? A alíquota varia não de acordo com o valor do benefício, mas ela varia de acordo com o tempo que você acumulou o recurso na fundação. Tá? Então, até 2 anos de acumulação, você paga um imposto de renda de 35%, e ele vai caindo até chegar a 10%. Então, se você acumulou o recurso por mais de 10 anos, você vai pagar um imposto de renda de 10%. Tá? Toda vez que você retirar. Mas isso aqui não é tão simples assim. Então, porque muita gente acha que fiquei 10 anos no plano, eu vou pagar 10% de imposto de renda. Isso não é assim, tá? O que acontece é o seguinte, eu calculo uma alíquota de imposto de renda para cada contribuição que você fez ao plano. Então, para pagar o teu benefício agora, eu estou utilizando as contribuições que você fez lá no início. Tá? Então, se você sacar aquela parcela de 25% à vista, eu posso consumir logo no primeiro pagamento uma quantidade de contribuições antigas enorme, tá? Então, o participante, quando for optar pela renda, ele tem que ficar ligado nisso. Se eu sacar 25% à vista, eu posso sair de uma alíquota de 10% e passar para uma alíquota de 15%. Entendeu? E aí, o que acontece no regressivo? No regressivo, a gente não tem os abatimentos que a gente tem na tabela progressiva. Então, ele não permite os abatimentos de dependentes, ele não tem a parcela isenta aos 65 anos e não tem declaração de ajuste anual. Tá? Então, essa tributação aqui ela é exclusiva na fonte. Você pagou o imposto de renda, acabou. E aí tem a diferença também entre as opções de renda. Se você escolheu um benefício temporário, de prazo ou percentual, a gente vai tributar de acordo com o PEPs. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, eu vou pegar as tuas contribuições mais antigas para chegar na alíquota que eu vou tributar o teu benefício. Tá? Então, se eu estou pagando o teu benefício hoje e as contribuições que eu estou usando para pagar tem mais de 10 anos, você vai pagar 10%. Tá? Mas pode acontecer o seguinte, eu estou usando 10 contribuições antigas para pagar o teu benefício. 5 delas têm 10 anos, mas 5 delas têm menos de 10 anos. Então, eu vou tributar uma parte do teu benefício com 10% e uma outra parte com 15%. Tá? Então, só para a gente não ficar com aquela ideia de que, tenho mais de 10 anos, vou pagar 10%. Não é assim. Tá? Mas, qualquer benefício que seja pago daqui a 10 anos, nesse caso, estaria dentro da faixa de 10%? Se você se aposentou hoje, eu aposentei hoje. Daqui a 10 anos, a tua contribuição mais antiga vai ter mais de 10 anos. Então, tudo vai ser tributado com 10%. É porque naquela tabelinha que tem no simulador... a gente já identificou isso. Uma data Porque aquela... crescendo, aí depois parar em 25. O simulador estava fazendo a previsão com 5 anos. Tá? Acho que ele não passava de 5 anos, então ele travava ali. A gente está abrindo isso até o prazo final do teu benefício.
A gente pode fazer uma simulação, você pode ver depois, tá? Mas a gente está corrigindo isso já. E se você optar por uma renda vitalícia, essa alíquota ela é calculada com base num prazo médio ponderado. Então, eu vou pegar todas as contribuições que você fez, vou tirar uma média ponderada para achar um prazo de acumulação. Aí pode ser que essa média te dê um percentual de 20%. Entendeu? É sempre prazo médio ponderado. Então, a tendência é que a alíquota da vitalícia seja maior do que a do prazo ou do percentual. Tá bom? No simulador, a gente consegue ver a tua opção. Tá? Então, lá em 2005, se você fez a opção pelo regressivo, ele indica lá. Tá? Quem não fez a opção na época, tá, foi enquadrado, o default é a tabela progressiva. Tá? Alguma dúvida aqui sobre o regime regressivo e progressivo? Então, algumas informações que a gente passa nesse momento de transição entre a empresa e a aposentadoria. A concessão do benefício ela não é automática. Tá? Então, vocês se desligaram da empresa, estão fazendo a homologação e vão fazer o requerimento lá com a Flávia, com o pessoal do atendimento. Né? A gente tem um prazo máximo para concessão do benefício de 45 dias. Tá? Mas esse prazo ele geralmente é bem menor do que isso. Então, você requereu o benefício, entregou a documentação, está tudo certinho, a gente faz o pagamento no máximo em 45 dias. Tem prazo para requerer o benefício? Não, você não tem prazo para requerer o benefício. Tá? O que a gente tem é um prazo de prescrição de 5 anos para as parcelas não reclamadas. Então, se você não reclamar isso em 5 anos, prescreve. Tá? Então, mas agora, inicialmente, você não tem um prazo de 3 meses, 10 meses para fazer o requerimento, não. Tá? Agora, o importante é frisar que, se você levar 10 meses para fazer o requerimento, a gente vai começar a pagar o teu benefício a partir do teu requerimento. Tá? O teu saldo vai continuar sendo rentabilizado e a gente vai começar a pagar lá na frente. Tá dando para enxergar? Tá pequeno, né? Então, o pagamento do benefício ele vai ser realizado na agência bancária que você indicar nesse momento de requerimento. Você vai preencher a tua declaração de dados cadastrais e vai atualizar todos os teus dados bancários, de dependente, endereço, telefone. Você vai atualizar tudo isso aqui, nesse momento. Tá? Então, a conta bancária que você indicar, a gente vai usar para pagar o benefício. Uma perguntinha aqui. Se você não fizer opção agora, 10 meses, vou fazer opção daqui a 10 meses. Se eu morrer nesse meio tempo, o que acontece com o dinheiro? Vocês consideram que estava incluído em qual situação? Você estava na... Você estava na condição de transitório, tá? Só que se você morrer nesse momento, o que vai acontecer é o seguinte, a gente vai conceder uma pensão para os seus beneficiários, só que nesse caso não vai ter a incidência do saldo projetado. Vocês já ouviram falar em saldo projetado para pensão? O que é o saldo projetado? Quando um participante morre na ativa, ele tem direito a um saldo projetado. A gente calcula as contribuições que ele faria até completar a elegibilidade à aposentadoria normal, que são 60 anos mais 10 anos de serviço, projeta essas contribuições, tá? E chega num montante. Esse montante a gente deposita na tua conta, para calcular o benefício com base nisso. Então, isso é o saldo projetado. Então, além da renda vitalícia, a gente tem esse outro risco no plano, que é as pessoas morrerem demais, entendeu? Eu prever que as pessoas vão morrer. Eu prever que vão morrer 2 pessoas no ano e morrerem 4, entendeu? Então, isso também causa um desequilíbrio no plano. É uma saída. Cuidar mais da saúde, né? A qualquer momento a gente pode mandar essa conta bancária? Oi? Essa conta onde a gente vai disponível. Você pode atualizar. Você pode atualizar essa conta bancária a qualquer momento. Tá? E se eu mudar de país? Se mudar de país, você vai ter que receber o seu benefício aqui, né? Você tem que ter uma conta bancária aqui e receber aqui. Aí alguém vai ter que fazer a remessa para você lá. A fundação não faz remessa. Oi?
A tributação, dependendo do país, a tributação é diferente. A gente sabe que Portugal e alguns países que a gente tem um acordo de tributação, eles tributam em 25% direto. O Portugal é 25% direto na cabeça. O Uruguai deve ser 25% também, tá? Mas é isso. O ideal é manter o dinheiro aqui. Agora, se você der a saída definitiva do país, você é obrigado a comunicar a fundação, tá? Porque aí a gente é obrigado a tributar de acordo com a lei de tributação do país que você está residindo. Tá bom? Ficou claro? Esse negócio da concessão do benefício não é automático como? Você tem que requerer o benefício. Você sabe que nós estamos nos desligando da patrocinadora. Então você sabe aqui que a gente está se desligando lá. Sim, mas você tem que fazer opção de renda. Você tem que atualizar seus dados, você tem que entregar alguns documentos, entendeu? Então a gente fica esperando. Eu acho que de repente a fundação deveria ter esse cuidado de não permitir que se ultrapassasse esses 45 dias. O que acontece é o seguinte. Não, o que acontece é o seguinte, a fundação ela é obrigada, quando você se desliga da patrocinadora, a fundação é obrigada a te mandar um termo de opção dos institutos. Então em 30 dias eu sou obrigado a te mandar lá aquelas opções dos institutos de resgate, portabilidade, DPD e autopatrocínio. Então você tem essas opções além da aposentadoria. Tá? A fundação é obrigada a fazer isso. Agora, te obrigar a aposentar, a gente não pode. Entendeu? A gente tem um convênio de concessão do INSS, mas é um convênio só de concessão. Tá? Você recebe o teu benefício numa conta que você indicou lá para o INSS, totalmente à parte. Há um convênio aqui dentro ou eu tenho que ir lá no posto? Tem um convênio aqui para concessão. Você já é aposentado, não? Não, ainda vou. Tem um convênio de concessão aqui. Só que a gente está com prazo de agendamento de aí 4, 5 meses. Está indo lá para depois de abril o agendamento no posto. Tá? Você vai no seu posto, o próximo é mais rápido. Depois que tiver a vaga mais próxima. Então, gente, o pagamento do benefício ele é feito, no caso do plano CD, ele é feito sempre no primeiro dia útil do mês subsequente. Tá? Então, a parcela de janeiro ela é paga no primeiro dia útil de fevereiro. A parcela de fevereiro é paga no primeiro dia útil de março. Tá? É sempre assim, primeiro dia útil do mês subsequente. Tá? É aquilo como eu falei antes, para você fugir do imposto de renda, a única maneira de fazer isso é você entrar com pedido de isenção por doença. Tá? Então, a gente tem uma lei da Receita Federal que rege isso, que tem uma série de doenças lá previstas, que você pode entrar com esse pedido de isenção. Então, a gente tem um formulário lá na central de atendimento, com o rol dessas doenças, e você é obrigado a apresentar um laudo de um hospital filiado ao SUS, com o carimbo de um médico filiado ao SUS, para ter direito a essa isenção. Tá bom? Federal, estadual, municipal. Ou não pode ser particular. Ou se você já tiver a isenção lá na Previdência Social, você também pode apresentar aqui. Tá? Para quem paga a pensão alimentícia e vai continuar descontando na folha de assistido, a Fundação precisa de um ofício endereçado à Real Grandeza. Então, aquele ofício que você tinha lá com Furnas, para Furnas descontar do teu salário, ele não tem validade aqui. Tá? O que a gente faz é o seguinte, a gente aceita um termo provisório de 3 meses, tá? Enquanto você está conseguindo esse novo ofício endereçado à Real Grandeza. Então, quando você se aposentar e você quer já começar a descontar essa pensão, você pode vir aqui preencher um termo, se comprometendo a apresentar esse ofício novo no prazo de 3 meses. Se isso não for apresentado em 3 meses, a gente cessa o desconto. Tá bom? E o autoatendimento. A gente tem uma série de serviços disponíveis no autoatendimento para quem está entrando em aposentadoria. Então, no caso do plano CD, para quem vai optar pela renda temporária, por prazo ou percentual, você pode acompanhar o exaurimento do teu saldo direto pelo site. Tá? Autoatendimento. A pessoa tem uma senha cadastrada no site da Fundação, a gente tem uma série de serviços disponíveis lá, que ela não precisa passar pelos canais de atendimento direto da Fundação, pode ter acesso direto à informação por lá. Tá? Então, para quem já tem login e senha, para quem hoje já faz simulação, ele vai continuar tendo o mesmo acesso aqui. Tá? Quem ainda não tem senha, quem ainda não tem login,
pode fazer esse cadastramento no requerimento, direto pelo site, né? Então, a gente tem uma série de serviços no site, tá? E a gente está ampliando isso para o aplicativo de celular. Então, para quem ainda não tem instalado, é bom baixar o aplicativo, que a gente está disponibilizando uma série de serviços lá que vai dar ainda mais facilidade no atendimento do participante. Vai ter até o fim de fevereiro, tá? Porque é mais complexo. O programa em si é mais complexo, porque quando você requerer, ele tem que puxar o que você tem autorizado, quais são os medicamentos que você tem autorizado. A lista de medicamentos é muito grande, então assim, é um grau de complexidade por detrás. Então o que a gente fez? Para não começar tudo de uma vez, nós fizemos os mais simples. Obrigada. Nós começamos pelos procedimentos mais simples, que são os seriados e as consultas. Estamos vendo também como as pessoas estão reagindo. Então, por exemplo, já fizemos uma nota falando da necessidade da foto ser legível, porque tem gente que estava tirando a foto tremida, e aí não adianta. Mas está funcionando muito bem. O reembolso está saindo no prazo de tempo... Porque senão você tem que vir aqui. Bom, exato. Isso. E a nossa ideia é que até o meio do ano, até mesmo os reembolsos mais complexos, como de de internação, por exemplo, já estejam contemplados no aplicativo. Vai facilitar muito. Oi, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Não sei se você vai chegar aí, se é o objeto da sua apresentação, mas em questão aqui tem empréstimo pessoal, como Jumbão, outros tipos de empréstimo. Porque tem uma questão no último regulamento do Jumbão, que era uma quitação no momento do desligamento. Sim. Flávia, você quer responder? Não, eu só queria que fosse esclarecido às pessoas que existe essa cláusula, né? Porque muitos não sabem, né? Assinam, mas não leem todas as cláusulas do Jumbão. Ou seja, existe uma obrigação de quitação do Jumbão agora quando da aposentadoria. E aí as pessoas têm que estar cientes. A rescisão não sai, vai ter que vir aqui. Que tá, É importante esclarecer que esse valor ele não vai ser descontado da rescisão. A rescisão é um valor que é caracterizado como indenizatório, né? Então não sofre nenhum desconto. A pessoa precisa realizar essa quitação, pois de acordo com o que está previsto no regulamento, a partir do momento que ela se desliga da patrocinadora e passa a condição de aposentada, é necessário que ela quite esse empréstimo. E aí depois ela pode contrair outro empréstimo na condição de aposentada. Ok? Ela pode quitar o empréstimo uns 25% daquilo? Não é automático. Não é automático. Ela recebe os 25%, tem que vir à fundação para amortizar. Mas pode ser concomitante. Pode ser concomitante, mas eu não faço o desconto desse saque. Tá? Eu preciso que você faça se manifeste solicitando uma operação conjunta. Uma operação conjunta. Vai que você pode ficar tranquilo. Não, eu não vou abater. Só vou abater os casos em que a gente abate só dos casos de resgate. Porque aí o dinheiro perdeu a característica previdenciária. Ok? Mais alguma dúvida? Perdeu o vínculo total, Porque a minha preocupação sempre é com as questões de imposto de renda, tá? Lembrando que na hora que você está sacando esses 25%, se você tomar uma decisão de sacar esses 25% para quitar, lembrando que você está trazendo uma questão de imposto de renda para essa parcela. Isso aí. É só, estou destacando, tá, gente? Essa preocupação, porque nem todo mundo tem, depois na hora vai se ver de frente com essa questão de imposto de renda. Não tem diferença não. Não sei se nessa simulação aí, ou em algum momento, no autoatendimento, a gente pode fazer uma simulação entre por prazo ou por percentual? A gente teria como simular uma decisão, uma tomada de decisão familiar, etc, simular entre o percentual ou prazo?
Sim, simulador. Eu vi ali que o pessoal ficou entre 16% e 29%. O simulador você tem todas essas opções lá. Então você consegue ficar brincando lá e botando percentual ou prazo, pagamento à vista, sem pagamento à vista. Pela quantidade de cotas que eu acumulei, eu Isso, tem o teu saldo atual. Isso, exatamente isso. Então, eu acho que a gente não esclareceu todas as dúvidas. Então a gente vai, depois que terminar aqui, abrir para fazer essas simulações e o pessoal do atendimento vai fazer também os requerimentos, né? Então a gente gosta de deixar algumas dicas aqui. Para quem ainda não escolheu a renda, que ainda está na dúvida, converse com a família, né? Converse com os familiares, converse com os filhos, né? Exponha seus planos, exponha o que você vai ter direito na fundação, em relação à previdência, em relação à saúde, o que você vai ter que fazer em relação ao empréstimo, entendeu? Converse com a família. Às vezes isso ajuda a esclarecer ou ajuda você a tomar essa decisão nesse momento importante, tá? Sogra também vale. Depende da sogra. Faça a sua escolha somente quando você tiver certeza dela. Tá? Então a gente não obriga ninguém a vir correndo aqui na fundação, fazer essa opção, preencher o requerimento. Você tem um prazo aí para pensar e para fazer isso. Tá? Não, 45 dias para a gente conceder. Depois que você deu entrada. Para dar entrada você pode pensar aí uma semana. Não perde a renda, você paga. Não perde a renda. O teu saldo continua sendo rentabilizado e tal. Isso. Tá bom? Só vou pagar a partir da entrada para frente, não para trás. É importante saber disso, porque deve deixar muito tempo. E na dúvida, faça simulação com os nossos consultores. Tá? A gente vai disponibilizar 2 computadores para fazer simulação ou no autoatendimento. Tá? Se tiver muita gente, isso aí. Também. No primeiro andar, eu acho que vai ficar mais confortável. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, eu faço uma sugestão assim, aqueles que queiram já fazer a simulação aqui, fique aqui. Quem queira pegar o boleto, a coisa do saúde, Vai para o atendimento. depois inverte. Aí dá mais Se vocês acharem melhor, tá bom?